Bom dia, meus irmãos. Bom dia a você que entende que a Bíblia é a palavra de Deus e queremos hoje meditar sobre ela. No capítulo 5 do livro de Jó, versos 6 e 7, nos diz o seguinte: a aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Tão certos como a faísca das brasas voam para cima. Palavra de impacto. A pergunta que nós temos que fazer é: será que isso é verdade? Será que podemos confiar nessas palavras? Eu quero falar um pouco sobre a história de Jó, que está relatado em todo o livro de Jó. E queria meditar hoje falando sobre Elifaz, o amigo de Jó, que está registrado lá no capítulo 4 e 5, a primeira fala dele. Mas quando nós falamos sobre o livro de Jó, nós temos alguns problemas, algumas dificuldades a ser superadas. Primeiro é que o livro de Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia, então ele é antes da lei, ele é antes dos profetas, ele é antes da revelação completa a respeito de Deus. Numa leitura com pouca observação, você passará a não entender exatamente quando é Jó que está falando, quando é os amigos, visto que na palavra deles, dos amigos de Jó, há muita verdade misturada a mentiras, a falsos conceitos. Então é preciso muita observação. E uma outra questão complicada é que os amigos de Jó e a própria esposa de Jó achavam que ele havia pecado, ou seja, tudo que ele estava vivendo era resultado de pecado. Fundamentando-se na fala de Elifaz, de Temã, amigo de Jó, no capítulo 4 e 5 do livro de Jó, eu gostaria de fazer algumas considerações que são atuais em nossos dias, coisas que ainda acontecem, mas que já naquele tempo, no livro mais antigo da Bíblia, já acontecia. Vejam só, as últimas palavras para Elifaz, ou a exposição de Jó a Elifaz, quando ele começa a conversar com os amigos dele, depois de um tempo, de dias de silêncio, Jó diz o seguinte ao seu amigo: pereça o dia que eu nasci, amaldiçoado seja aquele dia. Por que eu não morri no meu nascimento? Por que eu fui recebido? E ele diz mais: o que eu temia terrivelmente sobreveio sobre mim. Não tenho paz, não tenho tranquilidade, nem descanso, eu tenho somente canseira e inquietação. Qual é o consolo que ele faz, o amigo de Jó, dá a Jó, no capítulo 4 e 5, que nós estamos nos baseando para falar? O amigo de Jó, talvez um estrategista, começa com elogios, elogiando a vida e os feitos de Jó, dizendo sobre a força de Jó, sobre o caráter, sobre o ensino que Jó sempre prestou, a piedade, a firmeza de Jó, o procedimento irrepreensível e da maneira como Jó tratava as pessoas que estavam em sofrimento. Mas rapidamente ele sai do elogio e parte para a acusação, dizendo: cadê a sua fé, homem? Cadê a fé do homem que sempre socorreu a quem necessitava e agora se vê perdido? Ou seja, o elogio dura pouco tempo, mas logo em seguida vêm as acusações. Você não tem fé. Logo em seguida ele faz uma acusação a Jó, que é muito comum nos nossos dias, que vem do Evangelho da Prosperidade. É claro que o Evangelho da Prosperidade é dos nossos dias, mas são as mesmas afirmações. Cada um recebe o que merece. Se você está sofrendo, Jó, então você está sofrendo porque merece sofrer, porque você aprontou alguma, porque você pecou, por isso você está sofrendo. Essa foi a segunda acusação do amigo de Jó. E a terceira questão, que é muito comum nos nossos dias e que ele faz também, ele tenta de uma maneira sutil autenticar o seu discurso.
e ele fala a respeito de alguns arrepios que ele teve, algumas sensações, visões. E no discurso dele ele diz: Deus me revelou essa palavra. Deus me deu essa palavra para falar com você. Eu queria partir já para a conclusão, fazendo a pergunta: o que isso tem a ver com você e comigo? Por que eu estou falando sobre essas coisas nos nossos dias? A primeira questão, gente, é a questão dos elogios, né? Penso que hoje, mais do que nunca, precisamos estar atentos, porque há muitas mentiras misturadas à verdade. A mentira com relação à palavra de Deus é como veneno de rato. O veneno de rato, a grande maioria dele é feito de alimento, mas uma parte é veneno, e essa pequena parte que existe é que mata o rato. Ou seja, muita gente usa a palavra de Deus misturado a mentiras. E muitas vezes um elogio inicial pode ser simplesmente uma estratégia diabólica para te enredar ao erro e te fazer concluir e decidir por fatos que não são de Deus. Elogios, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com eles, porque é uma estratégia das pessoas que querem nos enredar muitas vezes, é começar com belos elogios, dizendo dos nossos olhos, do jeito que somos, jogando, como dizem por aí, um 7-1 em você. Outra questão muito comum nos nossos dias, que é pregado por todos os lados, que nós recebemos o que plantamos. É a famosa lei da semeadura. Num mundo onde Satanás é o príncipe regente e onde Deus Todo-Poderoso está acima de tudo e de todos, não podemos estabelecer diretrizes tão lógicas assim. Tanto você pode receber sofrimentos em consequência de erro de outros ou da vida, assim como você pode receber gratuitamente de Deus benefícios quais você não merece. Deus é o Senhor da história, da sua vida e de tudo que há. Deus está acima de tudo, acima das próprias consequências de tudo que acontece. A terceira coisa, que muito comum nos nossos dias ainda, é o tal do Deus me revelou, o Senhor me mandou dizer. Tais afirmações, ditas por homens que veem as coisas obscuramente, cujo conhecimento é imperfeito, pode não passar do desejo de alguém que, no lugar de servo, querer ser a própria voz de Deus. Tais afirmações não passam de confusões entre a verdadeira voz de Deus e a nossa arrogância. Irmãos, nós cantávamos um corinho antigamente, quando era criança, eu acho que se canta até hoje, né? Cuidado boquinha no que fala, cuidado ouvido no que ouve. Afirmações tão fortes como essa de ele faz, né? Pode simplesmente ser um engano. E Jó se manteve. E Jó foi vencedor. Que a gente seja assim também, nesse mundo tão cheio de enganos e de coisas que vêm para nos destruir. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu ensino e pela revelação da tua palavra e do teu querer. Que jamais venhamos a nos enredar em coisas, em situações, em conceitos, em doutrinas que não são da tua vontade e que não são verdade tua. Oramos em nome de Jesus. Amém.